Sorriso, dá para dizer assim, né? Doutora Carla Guerra, ela que é advogada e é presidente da comissão, é isso, doutora? Isso, Presidente da presidente Comissão da Mulher. Isso, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em nossa cidade. E hoje, inclusive, um momento muito importante, simbólico, importantíssimo na Câmara, a senhora dizia para a gente, né? Seja bem-vinda, doutora Carla, parabéns pela data, feliz Dia da Mulher e bom dia. Bom dia, obrigada Marlene, obrigada a todos os rádio ouvintes que estão nos ouvindo aí. Realmente, hoje nós iniciamos o dia com uma proposta de lei que foi aprovada unanimemente pela Câmara de instituir o dia 15 de dezembro como Dia Municipal da Mulher Advogada. Já existia nacionalmente essa data, nacionalmente. Mas não em Sorriso ainda não era comemorado, de certa forma. Agora oficialmente, Agora, então. oficialmente. Já aprovou, parabéns, então, né? Temos aí mais um motivo de celebração para as mulheres, né, doutora? A profissão advogada ainda tem bastante mulher já, né, doutora? Advogada em nosso país aqui, mas tem muito espaço para mulher ainda também, né? Porque ainda tem bastante advogado homem, né? Nós estamos ouvindo essa semana aí mulheres que estão em profissões que até recentemente, e algumas ainda hoje, eram consideradas masculinas. Advogado é assim ainda, já está mudando bem? Olha, eu entrei numa instituição em 1999, onde o reitor falou a seguinte frase: aqui nós formamos homens de preto e mulheres de branco, se referindo ao direito como dos homens e branco como das meninas de farmácia, fisioterapia. Mas a senhora estava na fila dos meninos. Eu estava na fila dos meninos. E teve que ouvir hoje, isso do reitor. Isso, menos de 20 anos depois, olha aí, nós estamos aí ocupando 52% das inscritas da Ordem dos Advogados do Brasil. De mulheres aprovadas no exame da Ordem. E essa semana ainda ouvi uma frase: que se cuidem os homens, porque daqui a pouco eles vão ter que pedir licença, né, para ocupar as suas cadeiras. Porque as mulheres, elas vêm com uma postura de muita eficiência, muito trabalho e ocupam com muita, assim, propriedade, cargos, né, que antigamente eram majoritariamente dos homens. E hoje temos muitas mulheres presentes, graças a Deus, né? E pensar que tudo isso começou por uma exigência legal de cotas, para que se inserisse obrigatoriamente mulheres nos quadros, tanto na OAB quanto na política. Na política, ainda é muito simbólico isso na política, a gente sabe, né, doutora? Nós não somos, aqui não tem nenhuma política nesse estúdio, então a gente se coloca no lugar de fala das mulheres em geral a respeito disso. Nós precisamos avançar nisso, né? Ainda que lembrando, assim, voto até comecinho do século passado era proibido para a mulher, né? Então a gente avançou, mas tem muito ainda, muito chão para conquistar. Historicamente, Marlene, isso é uma coisa que ela vem arraigada na nossa cultura. Primeiro, nós não podíamos votar. Então, quiçá fazer deliberações quanto à política. Decidir alguma coisa. A mulher não tinha esse direito de pensar, né, sobre fazer política. Então, assim, a mulher, ela vem ocupar os cargos, as cadeiras estão aí. Primeiro, há uma decisão a ser tomada, uma decisão de consciência da mulher em querer ocupar. E quais são as consequências advindas de ocupar essas cadeiras. Posterior a isso, aí vem um pensamento político, porque nós não somos e não fomos criadas para a política. Ainda não fazemos isso, né, doutora? E a gente tem que aprender muito com os homens nisso. E é por isso que vem essa força. Não de desigualdade, sim de equilíbrio e igualdade. Equitativa, tem que ser, né? A oportunidade de ser igual para todos, porque o olhar é diferente quando você insere homens e mulheres numa discussão, né, doutora? Precisa. Os pontos de dos dois lados, né? Os pontos de vista que vêm de uma mulher, muitas vezes, eles são, assim, são oportunos, né? Eles são utilizados até como fala, mas quando chega lá, eles são apropriados pelos homens. Acabam sendo abraçados. Sim. E eles percebem que é com o objetivo de contribuir, o mote de contribuir, né? A senhora colocava aqui no bastidor uma situação que a gente vê muito, mas que fica lá, que muitas vezes a gente até finge que não está percebendo porque não quer ter o trabalho de fazer as coisas mudarem. Para as coisas mudarem, a gente precisa agir de alguma forma. A doutora dizia que, lembrando a gente, que muito da política ainda se decide lá na mesinha do bar, no happy hour, no fim da tarde, que é um hábito mais masculino do que feminino. Precisa mudar isso? Precisa. E assim, ontem ainda eu falava, né, com relação à advogada, e agora puxando esse negócio da lei ser aprovada hoje. Porque a importância, né? Quando a gente fala, e eu me coloquei ontem, que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pegar um microfone para falar, é em prol das mulheres.
porque as advogadas defendem direitos das mulheres e lutam para que outras mulheres tenham liberdade. E essa liberdade não se restringe apenas à violência, como, né, a gente não pensa. ser vítima Mas da existem violência. tantas violências veladas que têm que ser ainda aquebrantadas na nossa sociedade. E a mulher advogada, ela vem com toda essa perspectiva, né, de lutar por tudo isso. Não apenas a lei no papel, mas a lei fática, no dia a dia, na realidade. Como vai ser isso aplicado? Porque as nossas crianças, elas entendem, né, que nós precisamos lidar no mundo igual. Mas ainda nós, né, a nossa geração ainda não, infelizmente. Mas ainda vamos precisar plantar, cultivar bem essa semente para que ela traga frutos aí no futuro, doutora, é isso? Sim, e assim a consciência. Consciência. Né? Porque a gente fala tanto em empoderamento, o poder já está dentro de nós. Tanto que nós somos multifacetadas, nós somos multiatividades, nós damos conta de fazer... Jornada dupla, tripla. Tripla, fazer a nossa função, nossa atividade profissional, somos mães, somos isso. Ainda dá um tempinho, assim, de fazer a unha no cabeleireiro, né? Porque ainda precisamos dessa exigência de nos apresentarmos condizentemente, né? E nós damos conta de tudo. Nós damos conta de tudo. Mas pagamos um preço muito alto também. E não é muito justo isto, né? Mas também não pode ser o motivo de nos deixar acomodadas. É isso? Nem um pouco. Na Comissão da Mulher, qual é o trabalho específico seu dentro da ordem aqui em Sorriso, doutora? Marlene, nós tentamos puxar um histórico, né, de todas as atividades. Esse ano nós, ontem até, encerramos com o nosso coquetel das mulheres, né? Fizemos um rap diferente para conseguir realmente chamar mais mulheres. E, assim, é um momento de nostalgia. São 3 anos de trabalho e foram tantas coisas ao longo desses anos. A gente pensou assim, ó, de atividade física para a mulher até política séria, política pública, né? Em prol da mulher. A defesa dos interesses. Nós acompanhamos mulheres à delegacia. Então, quando a gente vê assim, as mulheres ainda estão fazendo aí um chá, um coquetel. Não, existe tanta coisa nos bastidores que se referem não apenas à mulher advogada, como à mulher da sociedade. Todas aquela que precisa do apoio da advogada. Né, e que nos procuram. Então, foram tantos. A gente participa da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, né, as políticas públicas. Todas as vezes que nós fomos aí invocar instados, né, durante a gestão, a gente participou. E, assim, fomos ouvidas, graças a Deus. Tem cadeira, pode-se dizer assim. A Sim, Comissão da Mulher tem cadeira. A própria OAB em si, a mulher está lá presente nas decisões, eventualmente, no que refere a políticas públicas, para mulheres principalmente. Sim, e fazemos os apontamentos necessários para aquelas que precisam ser instituídas. Muito importante, né? Quando a doutora fala a respeito do empoderamento também e dessa forma de vocês trabalharem, né? Não é apenas um chá, tem um monte de outras situações por trás, é justamente para fazer valer também a importância da rede de apoio, né, doutora? Porque, por exemplo, não só fazer com que as mulheres se sintam empoderadas, mas que elas também tenham respaldo, né, perante a lei para que possa procurar seus direitos de forma segura, por exemplo. Eu tenho uma fala, Milena, que é assim, ó, a gente só está aqui porque existem mulheres maravilhosas atrás de nós, por trás de tudo isso acontecendo. Sejam advogadas, seja aquela que cuida dos meus filhos para mim poder sair de casa, seja aquela que está ali, sabe, como rede de apoio, eu não posso, mas eu vou buscar seu filho. Olha o quanto é importante isso, porque a mulher, muitas vezes, ela deixa de ocupar um cargo porque ela tem horário para buscar os filhos na escola. Ela precisa escolher, daí ela escolhe a família, porque é o coração da mãe falando, né? É a família, mas... né, nós temos que apoiá-la para que ela possa manter as funções, né? Mas avançar. Nessa rede de apoio de mulheres... fortalecendo mulheres, que a gente encontra um respaldo tão valoroso e até de poder conversar. Por quê? Mesmo numa roda onde tem mulheres intelectualizadas, as dificuldades são as mesmas de toda mulher. Que é ter filhos, ter casa, ter gestão. Ter uma vida pessoal junto com uma vida profissional. Então, quando nós conversamos, nós nos fortalecemos. É importante. Perceber que existem outras mulheres, ter o que chamam de sororidade, uma palavrinha até difícil de falar, sem um trava-língua, né, que inventaram pra gente. Mas a senhora pode falar um pouco mais sobre isso? Sororidade. Nós viemos de uma cultura onde a gente olhava a parte externa da outra mulher. E sempre havia um comparativo, não é isso? Eu acho que é muito arraigado na nossa cultura. Sim. E hoje a gente entende que a gente precisa olhar a outra mulher, mesmo que nós não gostamos
da pessoa, mas ela enquanto representante, ocupante de um cargo, ou assim... É uma mulher, primeiro. É uma mulher. Primeiro. Ela está ali porque ela rompeu muitas barreiras para chegar onde está. E assim, ó, prestigiar, mulheres prestigiando mulheres, independente daquilo que ela faça, de goste ou não goste, né? Porque não está, né? Sim. Entender. Exclusas aí as questões do mau caratismo que há em todos os gêneros, né? Sim, obviamente. Mas ainda assim prestigiar esse fortalecimento da mulher. Para que a gente possa continuar avançando nesse departamento aí, né, doutora? São anos, assim, eu digo, de muitas lutas. A gente comemora aí o dia 8 de março, né, as conquistas da mulher ao longo da história. Se considerarmos que até 2002, menos de um século aí, né, nós temos menos de 25 anos, nós não poderíamos ter conta bancária pelo Código Civil. É verdade, então, tinha que ter o pai para assinar a primeira conta. O pai ou o marido autorizar que você saísse para trabalhar. Mais recente que isso, a própria laqueadura, né? Sim. Você tinha que ter autorização do marido para poder laquear. Para não engravidar mais. Considerando que o corpo é nosso. E aí a gente fala de tantas discussões internas da mulher, né? Com relação a tantas áreas, né? Não apenas legais, quanto do corpo próprio, enfim. Mas são, olha, movimentos que alguém abriu a porta. Então, esse encorajamento que a gente fala da sororidade, encorajar que cada vez mais mulheres tenham a possibilidade, olha, se eu não puder, você estará à frente e eu vou te dar todo o apoio suficiente para que você chegue lá e consiga se manter. Porque muito mais do que alcançar um cargo, é se manter nele, né? Porque a mulher precisa desse fortalecimento. Nós somos emocionais. Sim. Não adianta, é uma característica nossa da mulher. Acaba voltando o passo para trás, eu vou realmente cuidar só da minha família e deixa que, né? É bem assim mesmo que acontece. Ontem ainda nós brincamos. Cansei de ser guerreira, porque na hora que a gente está programando tudo, são, né, tantos compromissos, e a gente cansa realmente, né? Mas é graças ao fortalecimento das mulheres que a gente consegue retomar. Vamos lá, né? Ninguém segura a mão uma da outra. Vamos lá, vamos firme. Isso daí, se tiver o apoio, sempre fica mais fácil, né, doutora? Mais leve, né? E é mais fácil que se tem apoio de uma mulher, né? Quando se está numa condição de defender mulheres, né? Geralmente é assim, né? Elas se sentem mais aconchegadas, né? E assim, a gente entende os sentimentos daquela mulher com relação, por exemplo, uma vítima. A gente sabe que é ter passado por isso. A maioria de nós sofreu um tipo de violência. Algum tipo de Nós sentimos com muita empatia e muita propriedade aquilo que ela nos relata, né, enquanto violência. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Por exemplo, num caso legal, né? Mas na sociedade não é diferente, né? Em todos os aspectos, né? Eu vejo que, por exemplo, a empatia, como você citou, né? Você não precisa passar pela mesma situação, mas você consegue entender o que aquela pessoa está sentindo, se pôr no lugar dela, né? Eu digo assim, nós podemos, né, ser uma mulher forte, mas nós temos mães, nós temos avós, tias, filhas. Quando uma mulher chora, todas nós choramos junto. Porque quando ela perde, nós perdemos alguma coisa também. Quando uma mãe perde um filho, todas as mulheres, né? Perdem um pouquinho de si, porque a gente sabe que uma parte do coração se vai. E isso é com tudo. Essa empatia que eu falo é olhar, né, a outra de uma forma muito carinhosa, assim, e esse acolhimento, né? Esse é o dia para lembrar para celebrar que o fato de sermos assim, eu diria que, né, doutora, de alguma forma. Que a gente precisa agradecer por ter essa sensibilidade. Imagina se passássemos todas aí vindo para essa terra, eu brinco às vezes aqui, gastando todo o recurso que a gente gasta em 80 anos de vida, às vezes. Recurso que eu digo é ar, é água, né, energia mesmo do planeta, para ir embora do mesmo jeito que chegou, sem melhorar nada, né? Nem do que ficou, nem de nós próprias, né? Eu quero dizer aqui parabéns para a doutora, em seu nome. Eu sou fã da profissão da mulher advogada, né? Enfim, tenho convivido mais com isso agora e super recomendo para quem pense em estudar. Vamos estudar, porque a gente avança bastante. E é um trabalho fundamentalmente importante, não é? Para que as mulheres tenham também tranquilidade, segurança, né? O termo segurança jurídica ainda é mais papel do que prática, né? Mas a gente precisa trazer para a prática isso também, né, doutora? Parabéns em seu nome aí a toda a equipe sua lá, tanto na Comissão da Mulher quanto da Ordem em geral, as advogadas todas, que é uma profissão muito bonita também.
para as mulheres exercerem como tantas outras, né, doutora? Agradeço e concordo, Marlene. Que Eu sempre bom. brinco que nós vamos dominar o mundo de uma certa forma, assim, né? Vamos deixar a nossa marca na história. Isso é importante. Muito, né, doutora? Desde quando existem advogadas, a senhora sabe ou A não? primeira, hoje ainda nós estávamos lá na Câmara discutindo, eu e Aham. Mascarello, sobre isso. Mirtz Lembrando. foi a primeira inscrita. Quem? Mirtz. Mirtz. Agora não me lembro do sobrenome, mas enfim. Uhum. Mas antes disso, muito antes disso, uma mulher negra, em 1806, Olha que lindo. isso. ela fez o primeiro peticionamento, ainda que não era uma advogada Oficialmente formada, graduada. nem Uhum. inscrita, uma mulher negra contra a violência contra os negros. Atuou Foi como o- advogada. Sim, ela tem um busto na OAB reconhecido como uma mulher, porque teve Que a lindo. coragem de romper uma barreira, de falar por outras pessoas, que é o advogada, né? A Sim. advogada, ela já vem em oração, né? Sim. Ela já vem na Salve Rainha, advogada nossa. Aham. Porque é aquela que intercede. Que roga pelo outro, que no roga caso. pelo Pede outro, pelo né? outro. Uhum. Muito bem, parabéns, doutora. Sempre bem-vinda a esse espaço que é de reflexão também, e hoje, mais que tudo, para as mulheres. Então, fica à vontade para deixar o seu recado aí também. O meu recado é simples e muito objetivo. Não tenham medo, mulheres. Nós podemos tudo aquilo que a gente quer. E vão alcançar, hein? Não desistam dos seus sonhos.